José França, professor de Português, Literatura e Filosofia. Nesta aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Redação Nota 1000. E nesta aula, nós vamos falar sobre como fazer a segunda parte da redação, que é o desenvolvimento. Em se tratando do texto dissertativo argumentativo, o candidato ele tem a obrigação de criar os argumentos que vai dar sustentação, ou seja, vai sustentar a tese que ele criou a partir do tema ampliado. Então, quando se fala do desenvolvimento, você está falando, ou nós estamos falando, do corpo da redação. E aqui surge de novo uma outra equação. Desenvolvimento é igual a argumento 1, mais argumento 2, mais argumento 3 com ponto de interrogação. Ou seja, D é igual a 1, mais A2, mais A3 com ponto de interrogação. Aí você vai me perguntar, o que é isso? É o seguinte, é necessário que a pessoa saiba que ele pode usar dois argumentos numa redação ou pode usar três, visto que o limite dessas redações geralmente são de 30 linhas. Então, um argumento na faixa de 7 a 8 linhas, ele vai fazer o seguinte: se o candidato perceber que em dois argumentos ele dá conta de fazer uma boa explicação da tese e do tema de forma a convencer o revisor que ele tem um domínio, aí ele pode fazer só em dois. Mas se ele pensar que tem um outro argumento bom que pode acrescentar a sua redação e ter espaço para isso, então ele usa o argumento 3. Mas ele não é obrigatório. Tudo bem. E como criar os argumentos? Muita gente pergunta, a técnica é essa. Você pergunta para você mesmo o porquê. Porquê da sua tese? Por que há um direito estrutural, moral, legal, que confere ao índio o direito de lutar pela preservação das suas terras, das suas reservas, do seu espaço, do seu ambiente? Aí a resposta que você tem é o seu primeiro argumento. Quando você explicar essa resposta, aí sim você desenvolveu o seu argumento. A seguir, você faz uma outra resposta, você faz uma outra pergunta e a resposta, ou seja, um porquê para você mesmo, que seria o segundo argumento. Em se tratando do tema, do direito da luta dos índios em preservar o seu ambiente de vivência, suas culturas, um argumento forte seria justamente este, que ele foi o primeiro habitante dessa terra. Um segundo argumento, também muito forte, é que ao longo da história ele soube preservar esse meio ambiente, a fauna e a flora, ou seja, ele cuidou, usou de forma respeitosa e não degradou. Se você precisar de um terceiro argumento, um terceiro porquê, aí você pode usar a contribuição indígena, indianista, para a nossa linguagem, para a nossa cultura, para a nossa história. Por exemplo, no quesito linguagem, a fauna, a flora, os topônimos, ou seja, os lugares, a hidrografia, e assim o relevo, e assim por diante. Então, esta é a forma para fazer um bom desenvolvimento. Ok, obrigado.